Agora sim, oficialmente, boa noite para todo mundo. Nós vamos iniciar nosso estudo, capítulo 19, Bem-aventurados aflitos. Vamos fazer nossa Vamos prece elevar, inicial, tia Fia? Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial, a esse Pai de amor e de bondade, né, que está sempre olhando por todos nós. Pedir a Jesus, Nossa Mãe Santíssima e toda a espiritualidade benfeitora que possa nos acompanhar, né, que a gente possa ter um bom entendimento da leitura, né? E pedimos também para tantos e tantos irmãos necessitados de amor, de caridade, de muita luz. Que o Senhor Jesus esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, quando a gente entra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a gente vai ter um grande discurso de Jesus acerca das bem-aventuranças. O problema é que se a gente olha para esse discurso do Cristo com o nosso olhar ainda muito restrito, não entendemos as bem-aventuranças como um caminho, uma trajetória espiritual. A gente vai entender como uma grande contradição. Porque como pode ser bem-aventurado, ou seja, como pode ser feliz, dentro de uma ótica puramente humana, aquele que padece de alguma forma? Entendendo que o Cristo, quando ele vem trazer sua mensagem da Boa Nova, ele vai nos revelando as verdades espirituais, ele vai distorcendo o processo da lógica até então que imperava a sua época, do olho por olho, dente por dente, desde a lei mosaica, e vai inaugurando a visão do espírito que evolui, que cresce e que experiencia várias vidas para o seu aprimoramento. No início desse capítulo, a Terezinha vai falar sobre um conceito que muitas vezes a gente repete sem pensar. Todo mundo já viu falar que a Terra é um planeta de provas e expiações. Mas que tal prova, que tal expiação é essa? E ela começa fazendo uma distinção. E as situações de prova são aquelas situações de dores, de dificuldades, mas percebam que jamais uma dor ou uma dificuldade ela é imposta a alguém sem um objetivo. Porque aqui a gente não tem um Deus vingativo, a gente tem um Deus justo. Aqui a gente já não vai na lógica de que se eu feri um dia, hoje eu sou ferido. A lógica é o contrário. A lógica é se eu feri um dia, hoje eu aprendo a amar. Se, porventura, a prova vem permeada do sofrimento, é porque existe um planejamento e existe também uma teimosia espiritual. Porque Deus não quer nos ensinar somente na punição. Não, não isso. Como que um Deus de amor vai querer maltratar a criatura que ele cria? Então a gente vai ver nas causas dessas aflições a partir desse capítulo. Mas também as expiações, resgates e reajustes. Aqui fica mais fácil quando a gente olha para a própria família de cada um de nós. A gente vai ter aquele parente que a gente vai olhar para ele e falar: meu Deus, eu quero uma poda da árvore genealógica. Eu não quero essa pessoa na minha vida. E ao mesmo tempo você olha para ela e fala: beleza, mas ela está aqui dentro do meu âmbito familiar e eu preciso conviver. O que eu tenho que resgatar? Que reajuste é esse? A gente pode olhar isso também, por exemplo, quando a gente vê os nossos hábitos. Tem coisas que a gente repete ao longo da vida de uma forma impensada, de uma forma tão automática, que parece que virou um ciclo vicioso. A gente anda, anda, anda e não sai do lugar. Talvez o sair do automatismo é a grande expiação do espírito para reajustar a própria conduta. O que nos faz diferentes do nosso olhar seria perceber que na fala do Cristo, o bem-aventurados aflitos não é uma aflição qualquer. É uma aflição vivida com propósito. Então, se cada um de nós hoje tem uma aflição, e nesse mundo nosso,
Várias são as aflições. A desorganização, o financeiro das famílias, os casamentos, a relação familiar. Gente, cada família tem a sua aflição. Conviver com essa aflição só vai ter um sentido evolutivo se existe um propósito por detrás. Algo que sustenta a caminhada. E para nós, esse sustento vem também do Cristo. Quando nós percebemos a vida enquanto uma vivência espiritual, nós não podemos esquecer que há um processo que nós ainda não sabemos lidar. Todo mundo fala que quer exercer o livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio não é tão livre assim. Eu escolho para a minha vida o que eu quero, mas existe uma base que sustenta. As minhas vivências desta encarnação vão direcionar os meus processos de escolha. As minhas relações familiares, a cultura onde eu estou inserido, tudo vai permear essa capacidade de escolher a vida. Mas ainda mais importante é que, indiferente dessa formação que nos contextualiza dentro do ambiente em que a gente está, existe uma trajetória que ela é única. Existe um processo de raciocínio que nos faz humanos. E mudar a trajetória faz parte da nossa caminhada. Mas só vamos conseguir isso se sairmos do papel da vítima, se sairmos até do conformismo. Por quê? Porque, gente, crescer, evoluir, requer necessariamente revisão. Talvez seja uma das questões mais faladas dentro da doutrina espírita, a pergunta 919, quando o Santo Agostinho, o Espírito de Santo Agostinho, traz para nós uma proposta de revisão da consciência e da revisão do nosso dia. E perceba que isso não é uma prática somente da religião espírita. Por exemplo, na Igreja Católica se fala da revisão de consciência, quando vai se preparar para a confissão. Uma confissão que a gente já trabalhou em outros temas, né, em outros encontros, sobre a ótica espírita desse recurso de crescimento espiritual. Mas como que está a revisão do nosso dia a dia enquanto espíritos, na consciência da imortalidade, para que a gente reveja a própria encarnação atual? Porque, gente, nem tudo está escondido nas vidas passadas. É uma justificativa muito vazia a gente querer colocar tudo como responsabilidade espiritual. Se eu estou em sofrimento é porque é a obsessão. Se eu estou com maus pensamentos é porque alguém jogou macumba em mim. Se eu estou mal da vida, se eu estou sem dinheiro, não é porque eu não estou trabalhando, é porque eu é porque eu sou uma vítima do mundo. Eu acho que ser espírita é um grande desconforto, porque a gente sai do lugar o tempo inteiro de olhar para o outro e passa a olhar para si. E acho que talvez seja aí a grande diferenciação a que somos chamados. Construir um sentido da vida onde as aflições atuais vividas com propósitos nos fazem crescer enquanto espíritos, e não somente nos faz sobreviver, mas viver na essência daquilo que somos convocados por Jesus. Se nós caímos nesse automatismo da vida em que a gente levanta, acorda, trabalha, chega em casa cansado, dá uma reclamadinha, deita, dorme. Qual que é a beleza da vida? Aonde que a gente para contemplar? Aonde que a gente para a gente simplesmente respirar sem pressão? Qual que é o nosso momento de descansar a mente e o espírito para gozar apenas do silêncio? E olha que isso para as mães é difícil, né? Quando tem criança em casa. Como gozar do silêncio? Gente, que seja 5 minutos. Onde desligar a cabeça. Porque as causas atuais das aflições vai muito além das vivências espirituais.
Às vezes a gente está cansado. E o próprio Livro dos Espíritos nos diz, lá na lei de trabalho, que o descanso faz parte dessa recomposição que o corpo, a mente e o espírito precisam. A gente vai ver que as causas atuais das aflições, enquanto um olhar direcionador para essa própria encarnação, nos leva a repensar as escolhas de vida que nós possuímos. Por quê? Porque daqui a pouco a gente vai dormir e amanhã recomeça a oportunidade do bem-estar. Oi, Eva. Deu uma viajada aqui. Você está falando de contemplar, é esse momento mesmo, né? De respirar. Vamos pôr, hoje eu cheguei em casa, estava um solzinho, fui sentar no sol. Não posso ficar pensando no que foi o dia, como é que foi, e como é que vai ser amanhã. É sobre isso. E o passado do que a gente traz para a gente mesmo, dependendo, que são causas que a gente realmente, né, uma saúde física ou uma saúde espiritual. Se você baixa a vibração, você atrai sintonia, até de pessoas que ficam reclamando o dia inteiro, né? Igual, por exemplo, aqui, estava asfaltando o bairro aqui, né, trocando a rua, um poeirão, né, tá com até renite, todo mundo reclamando comigo. Eu falo, para ter uma coisa bonita, tem que fazer uma faxina. Não tem como arrumar o asfalto se não fizer poeirão. Agora que eu não estou aguentando, vocês reclamando na minha cabeça. Vamos agradecer. Vocês não estavam doidos, gente? Tem mais de 7 anos que nós estamos no meio do buraco. Vocês não estavam doidos para ter um asfalto decente? Agora o asfalto está bonito, está incomodando um pouco. Vocês dizem que é fitness, não pode caminhar um pouquinho. Agradece. Para de reclamar na minha cabeça. Nossa, eu vou para casa. Olha aí que bonito, dá até para a gente pular corda. Vamos arrumar um cordão para a gente ficar nessa rua e dar uma pulada com essas crianças? Se não é esses meninos pular corda, as crianças de hoje não sabem pular corda na rua, não, gente. Igual antigamente. É contemplar esses momentos, gente. Senão você E fica doido. talvez o contemplar é a capacidade de silêncio. Eu fico quase 12 horas por dia ou mais na frente do computador trabalhando. É dando aula, é atendendo paciente, é preparando um curso, é dando supervisão. Daqui a pouco eu vou desligar essa tela, porque eu já estou morto de cansado. Eu não vou conseguir dormir. E aí você está achando que eu vou ficar na frente do meu telefone? Eu ligo um abajur no meu quarto para poder, na hora que me der sono, eu nem ter o trabalho de levantar da minha cama. Eu pego um livro que eu vou tô lendo e vou ler. Ah, eu li 2 folhas e me deu sono. Tudo bem. Mas foi o meu momento de limpar minha cabeça, desligar um tiquinho da tela. Eu amo ler. Ah, mas eu vou ler um livro espírita. Não, não estou lendo livro espírita, não. Estou lendo um livro. Além do espiritual, existe uma pessoa que tem que ter descanso, que tem que ter descontração. A psiquiatria chama isso de higiene do sono. O que a gente prepara para deitar? O espiritismo vai falar que o preparo para dormir é o preparo para a gente conviver no mundo espiritual, nesse momento em que o espírito fica liberto ou semi-liberto para experiências fora do corpo através dos desdobramentos das viagens astrais. Na psiquiatria a gente vai falar que não tem como a gente descansar, ter um sono reparador que sustente e nos dê qualidade, tá, de saúde emocional sem higiene do sono. Eu acho que talvez aí seja um dos muitos lugares onde o conhecimento espiritual ele encontra com o conhecimento científico. Por quê? Por que que eu estou falando isso? Porque na vida corrida que a gente leva, se a gente não aprende a desligar, a gente só vai mudando de aflição em aflição. E aqui a gente ainda nem aprofundou na continuidade da resposta dos Espíritos quando nos diz, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no 2º capítulo, quando fala das causas das aflições,
a gente não lembra, a gente não nem chegou na parte do texto que diz que se a gente, depois de uma boa revisão de consciência, de uma boa reflexão, não encontra as causas dos males na atual vida, então ela está escondida das vivências anteriores. E aqui, a gente também não pode usar de desculpa. Como assim? Nossa, hoje eu suporto isso porque numa vida passada eu devo ter sido muito ruim. Ô, gente, se nós estamos nessa encarnação, na nossa melhor versão, imagina o que nós já não fomos. Que nós não fomos santos, todo mundo sabe. O que a gente vai fazer a partir de agora é que vai fazer diferença. Agora, o que a gente vai fazer para mudar? Para que essas vivências conflituosas, aflituosas, não sejam atualizadas, mas sejam necessariamente reconstruídas. Oi, Ana. Você falou uma frase que foi bem chave para mim, assim, nessa questão de aflições, que é aflição com propósito. Eu acho que a gente não precisa nem só pensar na questão espírita, não, mas pensando assim, fazendo essa revisão de consciência, né, na vida atual que a gente está mesmo. Eu vejo isso assim, casos, só um minutinho, filho. Eu vejo assim, casos próximos meus, que já aconteceram algumas coisas graves, alguns problemas assim, que era para ter tido uma mudança enorme. E às vezes a gente não vê. Por exemplo, o meu irmão mais novo, ele teve um acidente de moto tem uns 3 anos, porque estava fazendo coisa errada com a moto. E quebrou a perna, teve fratura exposta, ficou manco, e aí agora ele é manco, mas ele continua fazendo a mesma coisa, então não precisa nem ir longe. Assim, em outra vida, não. Ele, nessa vida, ele continua fazendo as mesmas. A gente pensou, nunca mais vai andar de moto. Continuou fazendo, passou um tempo, aí ficou quietinho, aí não punha nem a mão na moto, e aí agora voltou a andar de moto e faz a mesma coisa. E eu já falei algumas outras vezes aqui que meu irmão, o mais velho, teve câncer. E assim, um câncer muito grave. A gente, né, teve poucas. A gente pensou várias vezes que ele fosse morrer. E ele tinha algumas coisas nas características dele mesmo, assim, na personalidade dele, que ele tem tentado resgatar e mudar. E assim, não sei se também será uma mudança temporária, mas assim, ele mesmo conseguiu fazer uma revisão de consciência, graças a Deus, né? Não morreu, e aí ficou, e aí depois disso conseguiu fazer ele mesmo, sem ninguém precisar falar, porque várias vezes a gente, antes da doença, falava muitas coisas com ele, para ele tanto faz, e aí hoje ele mesmo tem tentado ser uma pessoa melhor depois disso, aproveitando essa nova oportunidade que ele recebeu da vida, assim. Então, não precisa ir longe para a gente ver, não precisa ficar pensando assim, ai, mas será que eu fiz para poder ter ficado manco nessa vida, não sei o quê. Não, fez e talvez vai colher ainda mais tempestade pelas coisas que continua fazendo. E a gente vê isso o tempo todo. Tive uma chamada de atenção da espiritualidade há poucos dias também, que a minha vovó falou, não, você não precisa ficar achando que tem espírito ruim andando atrás do seu, ou quiumba, não. Quem tá andando atrás do espírito ruim é você, né? Esse que tá andando. Né, com essa coisa de reclamar, de não ver isso que você falou, né? De parar e ver todas as coisas boas que você tem na vida e ficar só procurando e vendo as coisas ruins e caçando encrenque, isso, aquilo. Então não é eles que estão se afinizando a você, né? É você que está se afinizando a eles. Então é isso. É mais ou menos por aí mesmo. Oi, Ké. Né? Eu esqueci o nome dele, é um japonesinho, ele é espírita médium, ele fala assim, o corpo fala. Aí eu vi hoje falando do câncer. Ele falou como a medicina da terra vem, né? Faz a cirurgia, limpa o corpo todinho. Passa o pano fica sequinho. Se colocar o papel até voa, de tão limpo que fica. Aí, o que acontece?
a gente não não revê o que a gente fez, né? E continua de novo tendo as más tendências, os pensamentos, né? Cada câncer no lugar, eu já estudei, reflete algum perfil de coisas erradas que a gente está fazendo com o próprio corpo, né? Então, é sobre isso. E a Ana está falando da espiritualidade chamar atenção. No caso, eu estou falando que eu estou na última etapa da dor, de todas as autoimunes que eu tenho. Elas existem, né? Mas eu já superei os gatilhos que provocam. E essa é a última, que se eu entender, eu vou viver uma existência assim, tranquila. Não vou ter mais as dores fortes, né? Igual não estou conseguindo andar direito, já estou bem melhor, mas ainda estou. Mas é sobre isso. Então, eu estou refletindo. Por que meu pé está doendo? O que eu estou acelerando na minha vida? O que eu estou fazendo ainda que está me causando males no meu corpo físico? É sobre isso, você revisar. Eu não posso causar ninguém. Meus exames de sangue deu tudo ótimo. Ou seja, é eu mesmo. É uma alimentação, né? Tudo isso. É sobre isso, gente. A gente vai beber da fonte da Joana de Ângeles. Ela vai falar que os nossos sofrimentos, eles têm uma causa espiritual e uma causa emocional antes de chegar às dores físicas, ao adoecimento físico. Quanto de sofrimento a gente teria evitado se a gente tivesse cuidado da saúde mental e da saúde espiritual? Falo por mim, inúmeros. Então, tem um livro que para mim foi a grande virada de chave na minha vida. Quando nós abrimos a fraternidade, vai fazer 7 anos. Durante 2 anos, a espiritualidade colocou a gente só para estudar. E era uma falta de paciência. Por quê? Porque cada estudo, durante 2 anos, cutucava uma dor que a gente sabia que estava ali e outros que a gente nem sabia. E aí, o que a espiritualidade fez? Até foi o doutor Rafael. Ele falava assim, vocês vão chegar na reunião, vai colocar o nome de vocês numa combuca, vai tirar. Quem sair o nome, dá a palestra. Então a gente nunca... Para palestra, para a gente mesmo, tá? E tinha gente que odiava falar em público. E tinha que falar. E aí era um inferno. Só que, o que aconteceu nessa história? O livro que ele mandou a gente estudar. Conflitos Existenciais, da Joana de Ângeles. Ô, gente, até hoje, os antigos de casa riem desse livro. Porque na hora de sortear, sabe quando parece que o capítulo que você tem que falar é exatamente aquele que você tem que ouvir? E não tinha como você não preparar, porque você tinha que falar. Todo mundo estudava tudo. Só que na hora de falar, meu Deus. Tinha hora que a gente começava a rir no meio do estudo. Falava assim, gente, eu não tenho nem coragem de falar isso, porque isso é para mim. Então, esse livro, Conflitos Existenciais, foi uma super virada de chave na minha vida. E olha que eu tinha um certo até preconceito com a Joana de Ângeles, que eu falo que ela não escreveu para todo mundo entender. E esse livro, gente, a linguagem dela é tão simples, tão fácil de ler, tão gostoso. E assim, como que foi transformador para o grupo inteiro estudar esse livro. Agora, voltando aqui para a temática, qual que é a influência, então, do esquecimento do passado, das vidas anteriores, dentro desse processo das aflições? A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: o espírita que tem juízo não vai ficar querendo cutucar a vida passada. O resultado de todos os seus acertos e erros já estão aí com você, comigo. Para que você quer cutucar uma coisa que está escondida? Se a lembrança vier, o que não é uma coisa natural, cotidiana, ok. Agora, ficar cutucando. Eu tenho uma pessoa que vira e mexe, já fala assim, Murilo, tem como fazer regressão? Eu quero fazer uma regressão, eu quero saber o que eu fui nas vidas passadas. Eu falei, minha filha, você não está dando conta dessa. Para que você quer cutucar passado?
Se você curar essa vida de agora, você já curou a vida do passado. O espírito é o mesmo. Oi. Eu já tive 3 regressões, mas em sonho. Eu falo que não é fácil ver perguntas que você fica latente, tentando entender. No meu caso, mostrou só a cena, sabe? Me explicando. Não é fácil você acordar e ter a sensação de você ter feito mesmo aquilo ali, você ter certeza que foi uma regressão. Então, eu fico meio preocupada quando a pessoa quer fazer uma regressão, porque ela está querendo tirar a responsabilidade dela dessa vida e culpar uma outra. Igual você falou, ela não está dando conta dessa. Você tá preparado para a resposta da sua pergunta ser a culpa ser você mesmo? Ô, Eva, eu acho que é mais do que isso. Eu acho que quando a gente ainda está tentando entender as razões do sofrimento, ainda pode ter um pensamento de boa vontade. O problema é quando se dá pela curiosidade. No meu caso, eu agradeço a espiritualidade por ter me permitido, mas eu acordei envergonhada. Foram 3 visões que eu faço assim, olha, não. Então, assim, a gente ainda tem que tomar cuidado. Gente, sabe o que que eu, para mim, Murilo, tá? Eu tô falando em meu nome. Eu não tô falando nem falando de doutrina agora, não. Para mim, o pior espírito é o dono da verdade. Por quê? Porque ele se torna o novo inquisitor. Ele determina o certo e errado. E eu fico pensando, nossa, não deve ser uma experiência legal voltar para essa época anterior, se nessa tá tão difícil. Gente, vamos ver o agora. A vida de agora é a que a gente tem. A que já passou, nós já morremos, já estamos enterrados. Vida que segue. Olha, quando a gente reencarna, a gente esquece o passado. E eu vejo que esse esquecimento do passado é providencial, divino. Por quê? Porque senão, gente, a gente não teria tanta condição de resgatar as nossas oportunidades. Imagina você estar dentro de casa e descobre que seu filho foi seu inimigo. Você vai dar conta de amar seu filho? Da mesma forma? Aí você é a sogra, aí sua nora era seu desafeto. Olha como é que é complicado. Aí você vai querer seu desafeto com seu filho que você ama? Então nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Outra coisa, o esquecimento do passado não é total e nem significa que o espírito tenha perdido as qualidades e os progressos já adquiridos. Ela deixa isso aqui muito claro, pois jamais se perde um patrimônio espiritual. E é sobre isso. Eu fico pensando assim, a gente olha para aqueles bebês mais lindos, igual o neto da Selma. Foi lá no centro esse final de semana, a coisa mais gostosa do mundo. Aí a gente olha para aquela coisa tão gostosa na vida e fala, nossa, gente, que pureza. Aí passa um dia que a gente lembra, pergunta só assim, meu Deus, que espírito é esse que chegou? Nós não chegamos para essa vida com uma página em branco a ser escrita, não. A gente vem com um rascunho já bem elaborado. Agora, se a gente vai. O que que a gente vai fazer a partir de agora com essa história? Vida que segue. Por isso que eu falo assim: vocês têm filhos? Temos, eu falo. Que missão. E que bênção. E que confiança do sagrado em vocês que têm filhos. Sabe por quê? Porque Deus confiou um espírito para você ajudar no processo de educação dele. Não é para qualquer um, não, gente. Não é para mim. Eu não tenho filho e não tenho nenhuma pretensão em ter. Ah, mas não, Murilo, uma hora você pode adotar. Pode ser. Futuro a Deus pertence.
mas eu não me vejo como pai. De ter uma criança, não me vejo. E é uma missão muito sagrada para banalizar. Porque filho é fácil de arrumar, difícil é criar. E aí a gente vai vendo, né? Se a gente for olhar e fazer uma revisita aqui a Joana de Ângeles, só um momento. Joana de Ângeles, ela vai usar da psicologia junguiana e vai criar a sua coleção intitulada Psicologia Espírita. E ela vai trazer que as vivências passadas, elas ficam no reservatório do inconsciente e que vão deixar marcas durante a nossa trajetória de vida. O que aqui é importante de nós pensarmos? E não existe um apagamento, existe um esquecimento. Eu não anulo as vidas passadas. Elas apenas ficam num esconderijo que vão deixar seus sinais ao longo da vida. Que em momentos específicos, como em desdobramentos, em algumas experiências mediúnicas, lapsos dessas vidas podem emergir. Porém, a gente tem que tomar cuidado para não ficar aprisionado a esse passado. A influência desse passado revela, por exemplo, algumas ideias inatas, que são essas vagas lembranças dos pensamentos e das ideias vindas de outras existências. Então, por exemplo, nessas ideias inatas, a gente vê comportamentos, falas, às vezes de crianças que parecem adultos. A rinite aqui veio e ficou, gente. E aí a gente vai pensar o seguinte: como que uma criança, vocês já viram no Instagram um menininho vestido de médico e atendendo, brincando? Mas, gente, ninguém vai me falar que aquilo ali não é encarnação, não. Porque não tem condição um menininho daquele tamanho saber falar uma palavra que eu não sei nem repetir. Outro dia eu vi um menino de 4 anos tocando piano, numa maestria. Como que um menino consegue tocar piano com uma mão daquele tamanhozinho? Essas ideias inatas, esses pendores naturais, todos vão nos revelar um pouco daquilo que fomos. Mas assim, tirando esses casos extremos, olha para a gente mesmo, nas nossas experiências. Tem coisa que para a gente, desde criança, é muito bem resolvida. Será que isso veio da onde? Eu fico brincando. Eu com 8, 7 anos de idade, 8 anos, a minha brincadeira era fazer crochê. Nem minha avó fazia crochê, gente. Como que eu aprendi a fazer crochê? Não sei, porque ninguém me ensinou. Eu vi as pessoas fazendo, mas eu aprendi sozinho. Vai que em alguma vida isso veio como uma lembrança. E eu vou te falar, até hoje eu faço. Se você chegar agora na minha casa, você vai ver pano, linha, agulha, bordado, crochê, tricô. Porque até hoje, eu com 32 anos, é o que me alivia. É o que me restaura. É o que me desliga. Para mim, isso é uma vivência inata. É algo que já veio. Porque ninguém me ensinou. Vocês têm alguma coisa assim? Que vocês veem como um pensamento, algo que vocês percebem que ainda não achou explicação para essa vida, mas está escondido em alguma outra? Eu vejo, por exemplo, na minha vida a fé. Minha família é uma família católica, mas não é uma família religiosa. Não é uma família que fica frequentando e se engajando na vida da igreja, nem nada. Alguns frequentam a missa. Meus pais nem na igreja vão. Coisa mais rara do mundo.
E aí eu tive a graça de frequentar a igreja com assiduidade durante muito tempo, até eu ir para o espiritualismo, né, o espiritismo e outras vertentes, e olhar que, e aí a gente, hoje aqui em casa isso é brincadeira, eles falam, da onde você aprendeu a rezar e gostar de rezar e de estudar essas coisas, porque daqui não foi. Porque não foi isso que eu aprendi dentro da minha casa. Mas é algo em mim muito natural. Eu, com 6 anos de idade, não achava normal deixar de ir à missa e ir à missa. Ah, mas seus pais não vão. Eu ia, gente. Sozinho. Aqui é toco de gente. Esmeraldas, na época, não tinha perigo. Tinha mal carro na rua. Então, como que é para a gente essas tendências inatas? E como que a gente, percebendo elas, não faz delas as novas causas das aflições atuais, mas a gente usa dela para a cura do passado e alívio dos conflitos atuais. Porque se vem aflição, essa aflição tem que ter propósito de melhoria, crescimento e amparo. Nas vicissitudes que enfrentamos, a gente deixa marcas das outras vidas. Como assim? Gente, tem, sabe, eu dou muito esse exemplo aqui, na minha família inteira, é muito recorrente o câncer. Muito. E eu fico assim, gente, será o que que a nossa família tem para aprender com isso? Todas as gerações têm câncer. Eu fico brincando, quem não tem câncer tem infarto fulminante. Aí é 8 ou 80. Em casa o povo tem nada para fazer, eles infarta. E é isso mesmo. E eu fico pensando assim, o que que é que essa família que eu participo precisa de aprender com tantas experiências dessa? O que será que nos une como afinidade espiritual para constituir uma família que fica com essa marca perpassando ao longo das gerações? Que dificuldade é essa que nós precisamos expiar ao longo da nossa vida para sermos diferentes? Simpatias e antipatias. Lembra que eu falei na semana passada que tem gente que a gente olha e já tem antipatia da pessoa e nunca nem conversou com ela? Nunca aconteceu com vocês, não? Comigo 1 milhão de vezes. E o pior, a gente ainda fala assim, meu santo não bate. Gente, coitado do santo, tem nada com isso. E tem gente que de graça a gente já gosta. Não trocou uma palavra com a pessoa e a gente já gosta dela. E aí a gente não tem resquícios de outras vidas? Talvez o mais importante não seja perguntar o que que eu fui no passado, mas talvez seja o que que eu estou fazendo hoje para construir meu futuro. Qual que é a experiência de hoje que vai me dar um amanhã melhor? O que que eu estou transformando no agora para possibilitar uma experiência mais sadia, mais tranquila e mais especial? E aí eu fico caladinho para escutar vocês, que hoje está todo mundo em silêncio, só tá eu e Eva falando. Murilo, você falou dessa questão de trazer, né, coisas passadas. Tem um outro exemplo, você deve até conhecer, o Padre Alain, que é daqui de Esmeraldas. Ele é meu amigo de infância, e a gente mora aqui no mesmo, morava aqui no bairro aqui. E quando eu lembro disso assim perfeitamente, quando a gente era criança, ele era uma enjoança com o negócio de brincar de missa. Todo mundo queria brincar de isso era pequeno, 5, 6 anos. Todo mundo queria brincar de escolinha, de esconde-esconde, isso aqui. Aí ele, não, hoje é meu dia de escolher a brincadeira. Aí cortava o clima, não, hoje a gente vai brincar de missa. Aí punha a gente sentado e a gente tinha que ficar esperando ele lá celebrar a missa. Aí ele fingia mesmo, fazia um altarzinho e tal, pequenininho. Todo dia que era o dia de Alan escolher a brincadeira, era só brincar de missa. E aí todo mundo falava, não vai ter como, ele vai ser padre, viu? Vai ser padre mesmo. E aí Padre Celso já tinha falado para a mãe dele que
você entregou, porque a mãe dele perdeu um filho criança, sabe? Você entregou um filho para Deus e provavelmente você vai entregar o outro também, porque não vai ter jeito, não. Seu filho vai ser padre. E até grande só mexia com isso e virou padre mesmo. Provavelmente já deve que. Já era, né? Em outras vidas. É o Alan enjoado com essas missas dele. A gente fica lá quietinho, querendo fazer bagunça, brincar de esconde-esconde. E a Alan caçando só brincar de missa. Agora tá brincando de missa eternamente lá. A gente vai vendo a beleza que é também, como quando isso se torna um propósito. Tá vendo? Hoje, quantas pessoas que ele não deve ter oportunidade de consolar, de chegar e adentrar um coração através da pregação, de deixar com que alguém se sinta aliviado a partir da experiência de fé que ele tem. E é bonito ver como que ele foi perseverante, assim, porque não é uma coisa simples, né? Você que é sacerdote, você sabe disso, não é uma coisa simples ser padre, principalmente pelas coisas que tem que abrir mão, né? Porque a Igreja Católica ainda é muito restrita em muitas coisas, então abre mão de muitas coisas para poder, em prol de um propósito, né? Ele já tinha esse propósito de vida, provavelmente, e perseverou mesmo sendo hoje, eu acho muito mais difícil do que há alguns anos atrás, porque a cada dia que passa as pessoas estão mais ligadas nas coisas da matéria, né? Então, se abrir mão de tudo que tem que abrir para poder ser padre, ainda escolher esse caminho é uma coisa muito difícil. Mas é com propósito. É. Ser mãe, gente, é um caminho difícil, mas tem propósito, não você largava seu menino. Não, eu falava que não queria. Eu falava até 25 anos, eu falava que eu não queria ser mãe de jeito nenhum. Não sei da onde que é a maternidade. Provavelmente, isso com certeza é um propósito, porque foi um despertar tardio em mim, assim, né? Não tão tarde, mas até porque tem menina que sonha com isso desde sempre. Foi um despertar tardio para mim, e depois eu ficava falando, eu queria ter era mais. Custei tirar a ideia de ter só 2. Mas não queria, não. Ô, Ana, você está falando de certeza. Minha família, né, desde cedo, a gente sempre foi para a igreja, todo domingo, no estudo e tudo. Eu nunca fui muito ligada, não, mas sempre, né, meus compromissos eu sempre honrava. Hoje, mas eu sempre achava importante. O que o pessoal não entendia eram as minhas perguntas. Eu nunca fui de entender. Você está falando, mas por que você está dizendo isso? Quem escreveu a Bíblia? Tá, foi um tanto de homem. E aí, isso não perdeu o papel, não? Desde nova. Mas eu sempre tive uma certeza muito grande que eu não estava sozinha, por mais que todo mundo virasse as costas para mim. Eu lembro numa discussão da escola, assim, o pessoal puxando o saco da coleguinha, e todo mundo me largou sozinha no recreio. Aí eu falei assim, eu nem sei de onde que eu tirei, né? Agora eu sei de onde que eu tirei. Pode me largar, não preciso de vocês. Eu nunca estou sozinha. Eu tenho amigos verdadeiros que brincam comigo. Só fantasma, né? Porque então, e hoje, dentro da condição, por mais que meus irmãos falam que são evangélicos, que praticam, eu não pratico. Eu sou a mais religiosa da família. Eu fico horrorizada, gente. Eu nunca achei que eu seria tão religiosa. Nunca. Nunca, se você falasse que eu ia ser, né? E ainda achar que eu ainda tenho muito que melhorar ainda, que eu tenho muito que alcançar hoje, não acreditaria, não, se você me contasse. Tem uma coisa também que eu fico pensando muito assim, vendo os meninos, porque se fosse olhar, era para causar, porque para mim, eu já tinha ido em alguns centros espíritas umbandistas quando eu era criança, que minha mãe já tinha me levado e tudo, mas assim, os meninos, eu achava que, porque desde que eu ganhei os meninos, já não era muito de levar na igreja mesmo, não. Mas eu achava que ia causar estranheza. Minha filha, eles vivem lá como se fosse se sempre tivessem vivido. Você vê eles lá, vocês E veem são eles mais lá. à vontade de lado que você. Então, como você não acredita que já tem alguma coisa? Eles vão lá como se fosse, e querem ir, pedem para ir, principalmente Mariana, né, que já tá maiorzinha, pede para ir. É natural, fica aqui cantando ponta aqui em casa, que é uma coisa de louco. Bonitinho, gente. Grava. É sobre isso. Mais alguém quer trazer comentários, reflexões? Fica todo mundo caladinho, tia Fia. Eu Vivi acho que o povo está céu, com frio, só pode.
Ué, gente, eu tô Michele, o que é, aprendendo. Michele? Vivi, o que tá calado aí? Eu ia falar, mas aí a Eva falou, fiquei caladinha, cara, fica caladinha. Mas eu falo que a minha missão, né, que vem de que a gente fala desde pequenininho, eu acho que eu já até comentei isso com o Murilo, que eu falo assim, gente, meu plano B, meu plano A, eu consegui vingar, que era casar e ter filho. Eu desde pequenininha falava que eu ia casar, né, e ter filhos. Então, assim, tem coisas que realmente a gente tem essa certeza, né? Desde quando vem, lá de trás. Mas é só, deixa a Vivi contar. Não, gente, boa noite. Só pra falar que eu tô mais caladinha mesmo, acho que eu tô muito cansada. Aí eu tô aproveitando agora que eu consegui comer alguma coisa que nem comer de tarde eu consegui, aí eu tô aqui mastigando e ouvindo. Mas já valeu a pena, porque eu vi meu menino e já vi meu amigo. Ah, esses dois chatos estão aqui. Não fala do meu povo, por favor. Eles estão aqui. Então Não, a tá gente bom, vai Selma ouvindo também a tá história. quietinha. A gente vai Oi? ouvindo, né, os comentários de cada um, e é um aprendizado para a gente, né? Acho que é por isso que eu gosto dos nossos estudos, né? Que é Uai, a bem gente vai, troca. vem uma troca, a gente vai ouvindo e vai aprendendo. Ok. Vamos indo, caminhando pro final. Michele, faz a prece final para nós. Faço, Murilo, e eu vou fazer aquela do livro, que tem muito tempo que a gente não faz, não irradia, né? Não Aham. faz oração de radiação, então eu vou fazer ela. Vamos lá, fechando os nossos olhos, fazendo um processo de respiração, né? Puxa o ar, solta com tranquilidade. Então vamos lá. Irmãos, é dando que se recebe. Ajudemos para sermos ajudados. Vamos doar nossos pensamentos e sentimentos fraternos para quem precisa, para quem está carente de saúde e de paz. Vamos pensar em favor do próximo e de Deus, que tudo vê, nos abraçará e nos abençoará e ajudará. Senhor, ampara nosso propósito de servir. Que em teu nome e com o auxílio dos bons espíritos possamos ajudar aqueles que estão mais necessitados do que nós. Pai, há quem esteja muito infeliz, mas dentro de sua misericórdia há muitos meios de socorro, muitos recursos para reanimar as criaturas. De toda a alma te rogamos, abençoa os que sofrem, dá a cada sofredor a suavização de suas dores, um bálsamo para suas tristezas. E em especial hoje eu venho pedir pelo lar de cada um de nós, e que essa oração, esse bálsamo, essa energização, além de ir para cada uma das nossas casas, que a gente possa ser um foco de luz e nos tornarmos esse foco de luz para a nossa vizinhança, né, nosso bairro e toda a nossa cidade. Que tudo aquilo que vier em favor de nós, que a gente possa multiplicar. Quanto a nós, Senhor, pedimos perdão às nossas falhas, ajudamos a desenvolver as virtudes que colocaste dentro de nossa alma. Então pedimos, Pai, com muito amor e bênção, que possamos finalizar o nosso estudo agora, agradecendo a Murilo e toda a espiritualidade amiga que esteve presente durante esse estudo. Que assim seja. Que assim seja. Que assim Bem, seja. Que Você assim também. seja. Até semana que Boa vem. noite, gente. Boa noite, Fique com Deus. gente. Boa noite. Fique com Deus, todo mundo.